Então, boa tarde para todos. Sukemasa Sojobo, Guilda Espadas, Koryu Dojo. É uma honra para nós receber mais uma peça, né, do Suemitsu Sensei. Já fiz polimentos das espadas dele. São espadas simplesmente sensacionais, são espadas para guerreiros, né? O Suemitsu Sensei é um artesão, muito dedicado, né, àquilo que faz. E já tive a oportunidade de polir umas 3 peças dele, e essas vão ser vamos para mais, então a quinta, né? São 2 peças maravilhosas produzidas aqui no Brasil. Suemitsu Sensei, dos forjadores japoneses, é o último que está vivo, ok? E tenho a honra de ser polidor, né? E ter também a confiança e a amizade dessa família. Sensacional, é uma peça que recomendo muito que comprem. Vale a pena. E se quiserem que seja feito um polimento para que haja mais beleza ainda nesta peça, eu, como Togishi, além de forjador, tenho um prazer enorme em poder polir também essas peças. Chegaram as peças, né? Agora eu saí da forja, eu pude olhar com calma as peças no seu estado natural. E aqui já também o detalhe do Ramon cosmético, né, em que a gente vai ter que verificar. Eu já desmontei. Então vamos aqui às observações. Então, a primeira coisa que a gente repara é que ela está no padrão Kira-Hazuri. Detalhe do Kiri-Hazuri. Então deixa a espada muito pesada porque a linha de corte é muito baixa. E não no padrão Shinogi-Zukuri. O que acontece no Kira-Hazuri? A linha de defesa da espada, ela está mais baixa. Então o que vai acontecer? Eu marquei aqui no... A gente tem que subir a linha de defesa. Dá para ver a marcação? A outra coisa é que vai ter que se acertar a linha do Yokote, que está muito baixa. Ela não pode estar mais baixa do que o Hiri. Então eu vou subir a linha de divisão da ponta e aumentar esse ângulo do Fukura para poder definir a ponta. Eu já fiz, ela tá só marcada, tá? Só pra gente entender, essa caneta ela sai. É caneta para aço. Muito bem. Então eu tenho que subir aqui essa linha aqui, que é mais grossa, para próximo ao Hiri, para que ela dê um padrão de diamante num ponto só. Então são as espadas do Suemitsu Sensei, que são um excelente aço bainítico. Um dos problemas nestes casos é que a espada vai ter que ser polida como um todo, inclusive partes do Nakago, obviamente se preservando toda a assinatura e todo o trabalho de assinatura do Sensei, mas é necessário polir também o Nakago para que ele perca peso, para que tenha equilíbrio a espada. Isso vai transformar essa peça numa navalha, né? O aço bainítico que o Sensei utilizou aqui permite fazer isso. Dá para fazer com segurança. Então a gente vê aqui que vai ter que aproximar essa linha da ponta, aumentar esse pedaço do Hiri, que não foi até o tamanho que ele tinha utilizado, e nós vamos ter que subir toda essa linha para encontrar nessa curvatura aqui em cima, onde vai dar a harmonia perfeita com uma ponta belíssima, grande, né? No caso. E tudo isso daqui vai ficar próximo à linha de defesa à linha do Hiri, que é o correto para esse tipo de espada, não é? Isso vai fazer com que ela perca já mais de 25 a 30% do seu peso excessivo. Ela está muito pesada, né? É muito pesada. Muito bem. Então, aqui é essa linha aqui, né, que vai ter que trabalhar toda e rebaixar também para que ela siga no mesmo padrão.
O Tanto não tem esse problema, ele tem esse problema só dessa estrutura que a gente viu aqui, ó. Então tem que pegar essa parte aqui que tá muito baixa e subir para que a linha diamantada forme uma linha que vá daqui de cima até encontrar embaixo, num plano só, né? Diagonal, o corte. Esse ponto aqui vai ter que ser feito um rebaixamento, porque ela está subindo um pouco a mais aqui, ó, onde entrou aqui o martelo. Então a gente vai ter que continuar para que essa curvatura fique mais harmônica. Então vai ter que desbastar para continuar a harmonia desse plano aqui. Ela está com um pouquinho a mais de material aqui. E isso é importante, é normal, porque não é obrigação do forjador saber disso. Isso é o polidor que vai poder fazer depois, que esse é o meu trabalho. Bom, eu removi o queixô do Ramon e aqui a gente está vendo a marca da têmpera original, que é mais alta realmente, como eu esperava. Então dá para subir bem a marca. O Ramon viria para essa altura. Processo de Chiage. Katana Kamui. Então, conforme foi falado, a gente já está puxando a linha que estava aqui embaixo, né? Que a gente vai ver no vídeo anterior, para que o fukurá tenha subido, a ponta tenha dado a harmonia certa da curva do fukurá, que é esse ângulo aqui de ponta, né? Ele se repete aqui e por dentro, geometricamente falando. E a gente está tirando o padrão Kiraha para Shinogi Zukuri, tá? Ou seja, ainda dá para ver aqui um pouco da linha antiga do Kiraha que está no meio, né, dessa parte da lâmina. E isso tem que subir para próximo aqui ao Ri. Tá vendo aqui, ó? A gente vê ainda esse detalhe aqui, ó. Então a linha já está subindo. Processo de Chiage. Kodachi Tanto, Suemitsu Sensei. Estamos trazendo, mudando o padrão de Kiraha Zukuri para Shinogi Zukuri. Então essa linha vai subir aqui para o alto para dar um plano só de corte. Já foi feito o Chiage na ponta, corrigindo a curvatura aqui do fukurá, casando com o tamanho, né, do limite do Hiri. Já foi feito também nessa parte da lâmina. E ainda serão feitos por mais ainda 15, serão 15 dias deste processo
que agora os meninos vão assumir, meus queridos, né? Sukehiro e Bento-san, Aí. que eles vão fazer esse processo grosso e depois ela passa para minha mão, né? Para fazer os processos da metade para frente. Então, aqui são os planos, né, de afiação. A linha ainda do Ramon não está visível, do Ramon natural, tá bom? A gente vai chegar nela logo. Por causa da lima, da limagem, o processo é muito grosso, então tá visível só para quem tem experiência para identificar. Mas mais ou menos o Ramon dela tá batendo aqui no alto, tá? E aqui o metal que tá perdendo, né? Da lâmina. Desbaste vai tirando metal. Importante a gente falar que para poder fazer o trabalho de reviver o Ramon dessa espada, ambas voltaram para o fogo várias vezes. É claro que com as devidas proteções, até para que elas não trincassem ou qualquer coisa assim, elas já estavam temperadas. Então isso é feito um trabalho muito criterioso, com muita calma, e você tem que reviver o Ramon original dela, que era mais alto. Então ela vai em diversas temperaturas, alta temperatura, baixa temperatura, até que a gente chegue nisso. E depois de repetir esse processo várias vezes, a gente conseguiu enxergar melhor o Ramon dela. E conseguiu ao polir e cada vez mais destacando esse Ramon. Tanto da Kodachi quanto da Tachi. E isso foi bem complicado de fazer, porque não se trata de um aço fácil, não é um 5160, um 1060. A gente está falando aqui de um aço bainítico, com muito cromo na composição, provavelmente tungstênio também, e esse tipo de aço despedaça muito. Então aqui foi a primeira montagem, né? Ela já estava montada, já com os polimentos de reestruturação prontos, quando o cliente solicitou que fosse feito outro tipo de cabo, porque ele achava que esse cordão era muito grosso. E de fato o cordão estava um pouco grosso para esse tipo de peça. O cliente também solicitou, então, além do descar, que fosse removida a laca original para se fazer outro tipo de laqueamento mais manual, porque aqui não era laca, era pintura automotiva. Substituição do Tsukaito, que está com problema, ele está queimado e um pedaço comprometido, e a gente vai fazer a técnica tradicional trançando linha por linha com linha de seda prensada importada. Essa linha ela aguenta 500 quilos, sensacional. Então nós vamos fazer ponto por ponto aqui agora. Bom, primeiramente o aço foi restaurado, né, do Tanto. A gente já mostrou aqui as fases de polimento. Esse Kodachi, né, maravilhoso. E o Kodachi feito pelo Edson Suemitsu Sensei, né, em aço bainítico. Terminamos aí a restauração da peça, né, e a afiação dos planos, né? Ela foi mudada de Kiraha-zukuri para Shinogi-zukuri, né? Com o Ramon destacado. Aqui a gente retirou o tsukamaki dela, né? Que estava com um pedaço comprometido, né? Tinha que ser feito novo. E tem que se fazer a restauração também da pele de raia,
estava aplicada na espada. Aplicada laca Urusui, secando. O outro lado, ó, também restaurado. A laca foi seca. E agora está seca ao toque. A gente vai então aplicar a técnica de Tsukamaki. Laca Urusui é fogo. Gruda tudo na mão. Então a gente está utilizando um Tsukamaki para Tachi, né? Que é o Tsunami Maki, né? Muito bonito, muito lindo. Tudo com fios de seda prensados, como a gente conversou. E aqui, depois de muito tempo, né? Lógico, de trabalho, a peça já quase finalizada. Amanhã vamos fazer o laqueamento do cabo agora. Tudo isso tem que ser laqueado para que esse cordão dure muitos anos. Então, tá quase no 98% finalizada a Kodachi do Suemitsu Sensei. Domo arigatou gozaimashita. Acho que ficou muito elegante, ficou muito legal. Muito bom. E ainda tem o Daito, né? Que nós estamos trabalhando nele também para finalizar. O Kodachi está terminado. Agora o Daito ainda vem aí pela frente. Vai ficar uma peça sensacional. E se você tem uma Suemitsu, fale conosco. Uma Suemitsu merece um polimento de alto nível. Domo arigatou gozaimashita. Polir e montar o Sagyu. Terminada. Tachi no Tsukamaki. Linha de seda. Trançada um por um. Laca Kuroru Ishime. 24 mãos de laca. O estilo Kuroru Ishime é o melhor que tem nesse sentido, porque se você tem um dano no Sayai, era por isso que os samurais apreciavam esse estilo, é mais fácil você retocar, porque se você deixa ela uma só camada lisa, nossa, é um inferno. Riscou, tem que fazer tudo de novo. Então o Kuroru Ishime é uma laca pronta para o combate, e ela é hiper forte. E o Sagyu, o nó finalizado. Travada. Destravada. Afiada. Polida. Tsukamaki no Tachi, né, para Kodachi, né, porque o Kodachi é a espada menor do Tachi.
linha de seda, trançada uma por uma. Então, trabalhamos aqui no procedimento que ele havia pedido, deixar o samê preto e fazer um outro tipo de tsukaito condizente com tati. Então foi feito isso. Um trabalho árduo, fio por fio, mas ficou lindo. Bom, foi um desafio e uma problemática, porque não dava para retirar exatamente a tintura automotiva de baixo. Havia um trinco no saiá. Então a gente, para poder fazer isso de forma diferente, Inchar essa tivemos partezinha que também. trabalhar com muitas camadas de laca. Tá aqui agora, última polida hoje, ainda precisa dar mais uma polida, tá? Vou terminar de polir hoje a joia também, que já dá pra polir aqui na ponta. E aqui fazer o alisamento final. Polir na cera para essas partezinhas ficarem todas lisas. Eu acho que o resultado ficou muito bom. Olha, ficou bem pesada, ficou bem interessante. Tá bem firme aqui também o koiguchi, ó, ela não tá caindo. Um desafio deixar a espada absolutamente funcional, porque ela era muito pesada, todas. E essa problemática, né, quando se trata da geometria da espada, ela é muito complexa, esse tipo de polimento. Primeiro que é um polimento muito difícil de ser realizado. Segundo que a espada em aço bainítico ela é extremamente dura, não ajuda a nada. Arranha para dedéu, marca para chuchu, é tudo muito difícil. E a gente conseguir cada vez destacar alguma coisa é muito complicado. Porém, ambas as peças ficaram extremamente afiadas, extremamente já na geometria correta do que tem que ser feito para uso e também para até com o formato da espada, né? E lembrando, o forjador não tem essa obrigação de fazer isso, isso daí não cabe ao forjador fazer exatamente. Ele vai fazer o melhor possível e é depois isso definido em cada vez mais em horas e horas de polimento. E um dos objetivos é que ela alcance o balanceamento correto, né? Ela perdesse todo aquele niku excessivo que ela tinha, aquela parte muito gorda que ela estava, e que ambas, tanto o Kodachi quanto a Tati, fossem ágeis no golpe. Sem óleo. Aí retirei, ó a cor que fica o papel, ó. A cor. Ó lá. Entendeu? Ó o brilho. Chegaram as peças, né? Agora restauração terminada. Olhar com calma, já polimento. Então vamos Tati Kamui, as observações. Suemitsu Sensei. Então, a primeira coisa que a gente A repara peça foi é que ela está no padrão polida Kira Hazuri e não no toda padrão aquela Shinobu. linha que Que ela no Kira estava Hazuri? feita com a geometria espada, ela está em mais Kira baixa. Hazuri foi modificada você para vai ter Shinogizukuri. Então a peça está extremamente afiada. Com polimento definido, a linha do Ramon alta. Sensacional. Foi revelada a linha do Ramon original dela, né? Não só o Ramon em queixô cosmético. Ramon, e aqui a gente está vendo Boshi a marca da têmpera foi original, definido, que é mais alta. o saiá foi como eu esperava. relaqueado para a laca Então a gente vê aqui que vai ter que aproximar essa linha da ponta, aumentar
esse pedaço do hiri, que não foi até o tamanho que ele tinha utilizado. E nós vamos ter que subir toda essa linha para encontrar nessa curvatura aqui em cima, onde vai dar a harmonia perfeita com uma ponta belíssima. Grande, né? No caso. E tudo isso daqui vai ficar próximo à linha de defesa à linha do hiri, que é o correto para esse tipo de espada. Né? Isso vai fazer com que ela perca já mais de 25 a 30% do seu peso excessivo. Ela está muito pesada, né? Então olha o Ramon aqui, ó. Muito pesada. Que legal. Muito bem. Então, aqui... Como eu te falei, era alto, ó. Essa linha aqui, né? Que vai ter que Travada. trabalhar toda e rebaixar também, para que ela siga no mesmo padrão. O tanto não tem esse problema, ele tem esse problema só dessa estrutura que a gente viu aqui, ó. Então tem que pegar essa parte aqui, que está muito baixa, e subir para que a linha diamantada forme uma linha que vai daqui de cima até encontrar embaixo, num plano só, né? Diagonal, o corte. Travada. E a peça no saiá que você pediu. Houve uma precisão do cliente porque ele vendeu a peça, ele tinha que entregar antes do prazo que ele estava pensando que a gente pudesse trabalhar a restauração toda. Então a gente teve que correr no final com alguns elementos. Porém o resultado ficou muito bacana, muito legal. Dentro do que esse aço nos permitiu fazer, ela subiu e melhorou 200%. O último trabalho o cliente optou por não trocar o Tsukaito para que não estourássemos o tempo para poder enviar a peça para ele poder concluir a sua negociação. Né? É uma peça que custa acima de 28 mil reais, né? Em torno disso mais ou menos o investimento. O investimento no polimento. Bom, o custo de um polimento de uma espada dessa no Japão é em torno hoje de 24 mil reais, traduzidos do ien, né? Isso pela Associação de Restauradores, que é o preço mais em conta. Isso aqui é um katana do Miyahiro Sensei, um Mukansá. Ele não fica polido por menos de 45 mil reais, porque aí você vai ter que chamar um polidor Mukansá também e esse valor triplica. O mercado dos Estados Unidos ele é mais ou menos a metade, Europa, Estados Unidos, a metade do valor do Japão, e o mercado brasileiro mais ou menos 1/3 do valor do Japão. Então aí vocês fazem as somas de quanto que se gasta para poder fazer um polimento numa espada dessas. As espadas do Suemitsu Sensei estão na categoria da arte Kogei, né? Ele é um Kogeisha. E esse tipo de katana não é a mesma coisa que uma espada barata, que você vai pagar em torno de R$ 1.000, R$ 1.500, etc. No nosso site, e aqui nós temos espadas que são para treino, que são espadas que são shinken, que são mais baratas, que são para uso. E nós temos espadas que chegam também a esse valor, porque eu também sou um Kogei, um Kogeisha. Então eu tenho espadas de arte e tenho espadas de uso. São coisas diferentes. E as pessoas às vezes acham que é a mesma coisa, mas não é. Isso é importante a gente explicar, porque eu já falei isso várias vezes. O Fusca não cabe na Ferrari, né? A Ferrari é Ferrari, o Fusca é Fusca. Um Hondinha Civic é um Hondinha Civic e assim por diante. Espadas japonesas são a mesma coisa. Então, o katana do Suemitsu Sensei é um Honda Civic, comparando com um carro. Não é um Fusquinha. Mas também não é a Ferrari, é óbvio. Essa aqui é um nível de uma espada que seria uma Ferrari. O Miyahiro Sensei é um Mukansá, chegou lá. Tem outros, Yoshindo Uehara, Sadatoshi Gasan. É turma top. Um katana nesse nível aqui, nós negociamos katanás antigos aqui, katanás japoneses
Shinsakuto, Gendaito, que são espadas novas, que também são caríssimas. Elas não são réplicas, elas são espadas de arte forjadas agora. Uma espada dessas, a brincadeira começa em 8 a 10 mil dólares, elas brutas, e elas depois de polidas, até chegar nas suas mãos aqui, você vai gastar em torno de 35, 40 mil dólares, porque também vai ter os custos de exportação do Japão e importação aqui no Brasil. Não se pode fazer nada de forma escusa, tem os registros dessa peça, nas devidas associações de colecionismo. Então não é um mercado onde você fala, vou comprar uma espada no AliExpress. Não é isso, aquilo é uma réplica, é para uso, para treino ou para, como é que se fala, decoração. Então quem tem Nihonto, quem é proprietário de katanás, sabe o que eu estou falando, né? Então quando você entra neste mercado, você tem que estar bem consciente que você vai gastar um bom dinheiro. É como tunar um carro. Eu conheço uma pessoa que tunou um Fusca e ele chegou a gastar R$1 milhão para deixar o Fusca como ele queria. Por dentro o Fusca virou uma Ferrari. Polimento neste nível aqui de espada não sai também por menos de 4 a 5 mil dólares. E obviamente tem espadas que não compensam fazer este nível de polimento. Eu muitas vezes explico para o cliente, olha, gastou quanto na espada? Tá, se o valor do polimento vai exceder o valor do que você gastou já nela, já complica, não dá para chegar nisso. Porque você gastou R$2.000 para comprar a espada e vai gastar 5 mil dólares para polir, não valerá a pena. Por isso que se fala que temos que comprar espadas que valem a pena. Espada do Suemitsu Sensei, uma espada que vale a pena polir. Claro que não neste nível, né, de polimento, porém ela precisa ser polida. Vale a pena para que ela seja valorizada. Domo arigatou gozaimashita. Esse é o compilado geral de todos os trabalhos que foram feitos nessas duas espadas.